Os integrantes são Aline Câmara Goulart Souza, Felipe Bidoni Pucci, Jaqueline Schultz Basques, Luana Pérez Bastani de Oliveira Araújo, Tatiane Ruiz Falcone, professor orientador Adilson Silva Oliveira, professora de TC Maria Otília Guimarães Menino, professora coordenadora de letras Campos Alphaville Solange Gervais, professora coordenadora geral de letras Roseli de Mendes. Já falou sobre o tema do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é o uso dos artifícios da retórica transferente, no intuito de convencer o freguês a comprar o seu produto ou levar mais do que o freguês pretendia levar. Por que em pouco que é os artifícios da retórica e não o uso da retórica transferente? Porque os fregueses não têm conhecimento de retórica, mas eles têm conhecimento do artifício que eles utilizam e que funciona na feira para convencer. Então, artifícios eles são mais antigos que a retórica e mais antigos que Aristóteles, que é o pai da retórica. Então, esse é o tema do nosso trabalho, que é o uso na feira pelos feirantes, com o intuito de convencer os fregueses. Bom, agora vamos falar sobre o problema do nosso trabalho. Quantas vezes deixamos levar por argumentos infalíveis que só depois fazemos para fechar? Isso é uma característica comum dos vendedores, das pessoas da publicidade, do marketing, etc. Mas o problema está onde, quando o comércio popular, ele é feito por pessoas simples, linguajar simples, e é feito de pura argumentação. E também o que a gente não sabe muito é que quando nós vamos na feira, a partir do momento que chegamos na feira, nós já somos persuadidos por eles. E a argumentação que eles usam é bem simples, mas é bem trabalhada e bem aplicada, porque geralmente funciona. Quando você fala da justificativa do nosso trabalho, a justificativa é o que o nosso trabalho vai ajudar na sociedade. Então, através do nosso estudo, a gente quer levar para os fregueses essa informação da linguagem argumentativa, da linguagem persuasiva do feirante, do uso desses artifícios da linguagem do feirante, a fim de, possivelmente, não é certo, mas a gente quer tornar possível para os fregueses desenvolverem um nível de conhecimento desses argumentos, para não se deixar levar pela jogada do feirante. Bom, agora nós vamos apresentar os objetivos do nosso trabalho. Como já foi explicado pelos meus colegas, os feirantes têm forte apelo à persuasão na comunicação, tanto a linguagem verbal como a não verbal. Partindo desse pressuposto, nós pretendemos analisar o poder persuasivo da linguagem verbal e não verbal dos feirantes. Mas para tanto, primeiro relacionaremos as características da linguagem argumentativa utilizada na feira, as características da retórica, além de verificar o nível de consciência dos feirantes em relação à maneira como utiliza a persuasão. Bom, as perguntas de pesquisa são inteiramente interligadas aos objetivos, principalmente aqui são os objetivos, porque é a partir das nossas perguntas que vai ser os objetivos. A primeira pergunta é: quais aspectos aproximam os feirantes do sofrido? De acordo com as leituras realizadas na trabalho, nós percebemos, constatamos que o sofismo é a arte do sofista, e os sofistas foram os primeiros a utilizar a retórica como um ofício, para usar, ou seja, para receber remuneração por isso. E também foram eles que tornaram o discurso, que até então era usado só nos tribunais, que era uma prosa mais com justiça moral, com verdadeiros, eles começaram a tornar mais engajada, mais enfeitada. Eles colocaram figuras de linguagem, figuras de pensamento, gestos, metáforas, etc. Então, pensando nisso, não seria viável dizer que há uma forte proximidade dos feirantes ao sofismo? E também
que maneiras de esperança recuperam por meio da linguagem verbal e da linguagem não verbal status da retórica. Essa pergunta parte do princípio que, conscientemente ou não, os gerentes usam traços da retórica nas feiras, na sua comunicação. O que a gente pretende analisar com essa pergunta é de que como acontece isso? Quais são esses artifícios? Quais são esses traços? Como que eles conseguem recuperar? E a última, partindo de pesquisas feitas com a medida de consciência dos feirantes em relação aos poderes de persuasão. Nós já fizemos algumas pesquisas, porém não fizemos análise de dados ainda. Mas, pelo que percebemos, não há esse uso metalinguístico do poder da persuasão. Ele tem uma consciência por reflexão. Neste momento, abordaremos a área metodológica do trabalho. A Feira Livre é uma experiência peculiar de prática social, é uma tradição urbana do imaginário coletivo em ambiente aberto e espontâneo. A metodologia diz respeito ao procedimento adotado para a condução da pesquisa. Seus aspectos iniciais são contexto de pesquisa, comércio autônomo, também participantes, feirantes e fregueses, instrumentos de coleta de dados, uso de gravador, anotações em papéis e fotos, procedimentos de seleção de dados, os questionários e métodos de análise, observação, suporte empírico e conhecimento teórico. Bom, como eu já disse, o nosso conceito de análise de dados ainda não está concluído. Porém, nós temos dois exemplos aqui para mostrar um pouquinho do que será feito. Para fazer essa análise, nós utilizamos um usuário chamado Brown. Ele tem um livro chamado Técnicas de Persuasão. Mas ele apresenta nesse livro algumas técnicas específicas de propaganda. Técnicas essas que têm sido desenvolvidas desde a Grécia Antiga. E ele reuniu nesse livro. Nós escolhemos substituição de nome. Muda de termos com o intuito de influenciar positiva ou negativamente certas situações. No caso da pessoa que ocorre, eles mudam o nome positivamente e com a intenção de elogiar. Ou seja, uma senhora é chamada de moça, uma doméstica é chamada de madame e um simples funcionário é chamado de patrão. Isso vai chamar a atenção dos fregueses, porque ele vai estar se sentindo bem ouvindo aquilo, e daí ele vai ser persuadido, vai ser influenciado e a persuasão se fez cumprir. E o outro é a criação de inimigos. O discurso persuasivo costuma criar inimigos mais ou menos imagináveis. Existe quem já foi a feiras tradicionais, que agora mas as feiras tradicionais têm um momento, que é geralmente no fim da feira, que chama a hora da cheia, eles se abaixam o preço para sair logo os produtos. Uma das frases típicas desse momento é: corre, está acabando. O que acontece? Se o freguês não for aquela hora comprar os produtos, quando ele resolver, já vai ter acabado. Ou seja, essa saída repentina de produtos vai acabar, é a própria criação do inimigo no imaginário de muitos fregueses. Então, nós pegamos esses dois simples, nós vamos fazer uma descrição de dados ainda, por isso que a gente não colocou. É só para dar um pouquinho que é mais. Bom, agora eu faço a fundamentação teórica. Aqui estão alguns dos principais teóricos que utilizamos na realização do nosso TCC. Foi o Aristóteles, a arte retórica e a arte poética, o Perelman, que é tratado da argumentação, o Rebu, introdução à retórica, e Brown, técnicas de persuasão da propaganda à lavagem cerebral. Só para finalizar a nossa apresentação, gostaria de comentar um pouco sobre o nosso slide, que a gente usou muita imagem, muitas cores, o texto do corpo, que foi para lembrar um pouco da feira, né? A animação da feira, o caos organizado que a feira nos passa. E é isso. E também lembrando que, focando aqui, né? Assim como no slide, nós optamos por usar roupas informais e coloridas para trazer um pouco da feira para a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.
professora que lidera, ela normalmente agradece todo mundo e convida um professor fora, um professor que é de fora para falar primeiro, tá? A gente fala por último. Então, eu vou convidar primeiro a Sil para fazer qualquer pergunta que você tenha interesse, e depois eu